Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos dar uma pausa no estudo das ligações químicas e vamos retornar ao estudo de orbitais. Eu vou deixar aqui no alto o link para que você possa revisitar as aulas básicas sobre orbitais e agora nós vamos começar a investigar os orbitais híbridos. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de começarmos a investigar os conceitos dessa aula, como você já deve estar acostumado, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 50 e estamos investigando a eletrosfera. Dentro desse assunto, nós já vimos os cientistas importantes, vamos retornar agora ao estudo dos orbitais e em aulas passadas estávamos investigando a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Dentro de orbitais, nós já estudamos o conceito de orbital, as características dos orbitais, os orbitais atômicos e os orbitais moleculares. Nessa aula, vamos começar a investigar os orbitais híbridos. Dentro de orbitais híbridos, nós teremos o conceito, as considerações importantes, a análise gráfica, o quadro resumo, outras hibridações e a análise das ligações. Nessa aula, veremos o conceito e as considerações importantes. Dentro de considerações importantes, nós temos 5 itens e nós vamos ver nessa aula apenas o primeiro. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal! Organizar os assuntos dessa maneira sempre te ajuda a melhorar a compreensão do conteúdo que nós vamos estudar. Agora que você já sabe aonde o conteúdo dessa aula está inserido no universo da química, nós já podemos começar a falar dos orbitais híbridos. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela uma parte daquilo que a gente já estudou em relação aos orbitais. Nessa aula, eu quero chamar a tua atenção para os orbitais híbridos. Dentro de orbitais híbridos, nessa aula, nós vamos começar investigando um conceito e depois vamos ver a primeira das 5 considerações importantes. E nas próximas aulas veremos a análise gráfica, o quadro resumo, outras hibridações e a análise das ligações. Tudo bem? Vamos começar pelo conceito. Dá uma olhada. A hibridização, que é uma mistura de orbitais de subcamadas de mesma camada, representa uma explicação quântica para justificar a mesma energia de ligações químicas no eixo internuclear dos átomos. O que isso quer dizer? Que a hibridização de orbitais é uma mistura de orbitais de uma mesma camada. E por que isso acontece? Para que a gente possa justificar a mesma energia para ligações que um determinado elemento realiza. Tudo bem? Vamos investigar agora as considerações importantes. Nessa primeira aula, vamos ver a primeira consideração importante e nas próximas aulas nós vamos ver as outras 4. Tudo bem? Dá uma olhada na primeira consideração importante. Os elementos, assim como toda a matéria, são tridimensionais, ou seja, apresentam 3 dimensões: largura, profundidade e altura. E aqueles que, no estado fundamental, não possuem estabilidade química, precisam estabelecer ligações químicas com outros átomos a fim de alcançarem tal estabilidade. Há 3 formas de ligações químicas: as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Nós já estudamos em aulas passadas as ligações iônicas e as ligações covalentes e vamos investigar nas próximas aulas as ligações metálicas. Tudo bem? Aqui eu quero chamar a tua atenção para 2 coisas. Primeiro, para uma ilustração e em seguida, mais um item importante. Vamos em frente. Vou utilizar aqui o átomo de carbono como exemplo. O carbono, assim como todos os demais elementos, apresenta uma estrutura tridimensional, ou seja, se eu pegar um átomo de carbono, ele terá o eixo X, ele terá o eixo Y e ele terá o eixo Z. Tudo bem? Bem simples. Todo elemento químico é tridimensional.
Agora, dentro desse item importante, eu quero chamar a tua atenção primeiro para a distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem número atômico 6, então a sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. Perceba que o carbono termina sua distribuição eletrônica na segunda camada, na qual existem o subnível S e o subnível P. Tudo bem? E aqui eu quero te colocar duas ilustrações. A primeira para te mostrar o subnível S. Perceba que o orbital S ele é esférico e tridimensional. E o subnível P com seus 3 orbitais. Nós temos o orbital PY, que é o orbital P ao longo do eixo Y. Nós temos o orbital PX, que é o orbital P ao longo do eixo X. E o orbital PZ, que é o orbital P ao longo do eixo Z. Tudo bem? Percebam que todos eles passam ao longo do eixo X, Y e Z do átomo de carbono que está ali centralizado. Perfeito? Nesse momento, tanto o orbital S quanto os orbitais P estão puros, eles não estão hibridizados. Nesse primeiro item, eu quis apenas te mostrar que todos os elementos químicos são tridimensionais. Muito bom, essa aula serviu apenas para que eu te apresentasse o conceito de hibridação de orbitais e pudéssemos começar a investigar a tridimensionalidade dos átomos com a estrutura dos orbitais S e P. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando a hibridação de orbitais. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, e mais do que isso, se você tem acreditado no projeto do Química em Fluxo, assim como eu, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!